você, eu acho que já pode começar se apresentando, falando um pouquinho da sua atuação, da sua relação aí com a educação. Olha, eu sou professor só há 16 anos, comecei com 18 anos de idade a brincar Uhum. desse negócio, que é, Ah, opa, que é algo assim que eu bom gosto vinho, hein? muito. Eu gosto muito de dar aula. E há 16 anos atrás eu comecei a dar aula em um internato adventista chamado IABC aqui do estado de Goiás. Eu tinha 18 Olha, anos de idade e comecei lá, sabe? Tendo conheço essa muito. oportunidade de trabalhar na rede adventista e, que é a nossa igreja, no caso, né? A minha igreja, a sua igreja, nós somos adventistas. E eu tive a Uhum. oportunidade de aprender a dar aula na rede adventista, que é um padrão diferenciado. E pouco tempo, acho que uns 3 anos que eu estava atuando ali como professor de Química, eu fazia faculdade de Matemática e Química simultaneamente e dava aula nos horários vagos, né? E aí, quando eu saí dali, formei e passei num concurso da Prefeitura Municipal de Anápolis. E aí eu me tornei servidor público aqui, como professor de matemática. E estou há mais de 10 anos, 12 anos, se não me engano, só aqui na prefeitura. Então, um total de 16 anos de sala de aula, em todos os níveis, fundamental, médio, superior, Já cursinho, experimentou de tudo. pós-graduação, nessa brincadeira toda aí. E não só na sala de aula, né? A gente teve a oportunidade de aprender com outras áreas. Fui gestor já, atuo hoje, né, nessa parte de gestão de projetos, de organização de equipe, recursos humanos e tudo mais, além da sala de aula, né? Eu não saí, nunca saí da sala de aula. E isso é bacana porque a gente vai crescendo e eu acredito que um professor que experimenta, que bebe de várias fontes do saber, ele se torna um professor melhor, porque ele Sim. entende de fato como é que funciona todo o processo para poder ensinar. E eu acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Professor, para a gente iniciar, né, já falando da educação 4.0, o que seria isso, né? Tudo que tem ponto zero parece uma coisa moderna e nova. E aí, isso é muito interessante, desperta a nossa curiosidade. Para você que está nos acompanhando, a minha principal pauta é educação, minha principal bandeira é educação. E dentro dessa bandeira a gente tem várias propostas que a gente vai discutir um pouquinho ao longo dessa live. Mas aí, por isso que a gente trouxe o professor Éder Bento, ele se dispôs a vir aqui conversar com a gente sobre esse assunto, porque tem tudo a ver com a pauta de educação, porque a gente precisa de muitas melhoras que são importantes para o futuro das nossas crianças e da nossa nação, né, quanto povo, quanto nação. Professor, o que seria a educação 4.0? A educação 4.0, esse nome, ele vem da indústria 4.0, o conceito de indústria 4.0, que vem da ideia das revoluções industriais que aconteceram. Então, a primeira revolução industrial, que foi quando se substituiu a produção manufaturada, né, feita à mão, por máquinas. Aí depois veio o petróleo, veio o carvão, né, outras inovações ali, e aí que teve a primeira revolução industrial. Quando surgiu a eletricidade, substituiu-se alguma parte desse negócio e aí acelerou-se o processo. Aí foi a segunda revolução industrial. Quando se criou o computador, foi a terceira revolução industrial, que aí deu um boom, né? Perceba que a ideia da revolução industrial é intensificar o processo de automatização. Então, antes você fazia um trabalho com grande quantidade de demanda, né, de mão de obra, de recursos e tudo mais. Vai evoluindo a máquina, a tecnologia, você vai diminuindo o tempo e aumentando a produtividade. Então, esse é o conceito. Quando você chega na terceira revolução industrial, com a criação do computador, você tem uma aceleração desse processo. E aí, quando vem a quarta revolução industrial, que é o desenvolvimento da internet, da inteligência artificial, internet das coisas, etc., aí tem um boom, porque hoje a grande preocupação do nosso estudante não é o que não é decorar as coisas, sabe? Ele precisa ter uma percepção, uma curadoria de o que ele vai aprender nesse mar de informações. A gente tem informação demais na internet. Então, hoje, o perfil, né, do mercado de trabalho é uma pessoa que tem alto nível de automação e de autonomia. Então, duas palavras importantes: automação e autonomia. Vai evoluindo, a automação vai aumentando. Só que agora não dá tempo de você aprender tudo que você precisa para o mercado de trabalho na escola, na faculdade.
Porque se você passa 4 anos na faculdade estudando, no final de 4 anos, o mercado está diferente de 4 anos atrás. Muito diferente. Então você vai estar defasado, sempre um passo atrás, 2 passos atrás, entendeu? Então, a percepção da educação 4.0 é trabalhar para que o cidadão, para que as pessoas, elas conquistem a autonomia de aprender sozinhos. Tá? E essa autonomia de aprender sozinhos exige um certo grau de colaborativismo. Além de você saber aprender sozinho, você tem que saber trocar experiência com os outros, porque a troca de experiência faz você acelerar o processo de aprendizagem. Porque aí você não precisa percorrer um caminho, você já tem alguém que percorreu, você ganha tempo, sabendo o que aconteceu naquele caminho, etc. Então, a educação 4.0 ela vem exatamente para atender essa demanda do mercado de uma mão de obra altamente qualificada e que precisa estar sempre se requalificando para poder atender às necessidades aí da população. Show de bola. O professor Leandro Carnal, ele fez um comentário que eu achei muito interessante, que ele disse que não é que a gente começou um processo, a pandemia apenas acelerou um processo. E a gente sabe que a pandemia foi o que, na verdade, expôs esse processo no qual a gente já estava sendo submetidos, né? Só que num ritmo um pouco mais lento. Você, professor, acredita que a pandemia realmente nos colocou frente a frente com os desafios da tecnologia e dessa educação 4.0? Com certeza. O fato das aulas remotas que a gente está precisando fazer é uma prova cabal disso. Mas o interessante é que há algumas décadas, né, alguns anos atrás, eu já via pessoas falando sobre isso e eu compactuava com essas ideias e comecei a estudar sobre isso há 10, 11 anos atrás, sobre esse conceito de educação à distância, de utilizar sempre tecnologia, sempre inovar na sala de aula, porque eu percebia isso, sabe, que a gente não podia ficar parado no tempo. Eu costumo dizer que tem professores que gostam, são muito apegados à pedagogia do sempre foi feito assim. Sabe, aquela pedagogia de que o meu professor fazia, então dava certo, deu certo comigo, eu vou fazer também porque vai dar certo. Eu fico imaginando isso no sistema público, que já existe essa cultura, né, do sempre foi feito assim. Exato. Então, assim, isso é um problema na educação, sabe? Tem muitas pessoas que querem fazer diferente, mas não conseguem por resistência da maioria que quer permanecer, manter o status quo, e isso é um problema. Você falando de inovação, só para você entender, o tanto que as coisas mudam. Essa questão por exemplo, todos os dias, profissões, elas são extintas. E isso acontece desde muito tempo. Vou citar um exemplo bem claro. O meu avô, ele conquistou praticamente tudo que ele tinha, simplesmente fazendo frete com carroção de boi. Entendeu? Então, mas chegou um ponto que não fazia mais sentido. Ele fazia frete de lenha para o pessoal, que era a demanda da época, mas passou um tempo e isso não fazia mais sentido, porque a tecnologia evoluiu, agora o cara tinha um carro, tinha um caminhão para fazer isso, agora se usava o gás, não se usava mais a lenha, e assim por diante. E aí essa questão é o que faz a gente entender que essas mudanças que acontecem agora, elas vão continuar acontecendo cada vez mais intensamente. E por isso que eu digo, a educação 4.0 ela privilegia trabalhar o colaborativismo e a automação, desenvolver isso no aluno. Se a gente consegue desenvolver isso no aluno, aí sim a gente vai estar de fato contribuindo para que ele tenha uma vida plena enquanto cidadão. E é engraçado que é uma atualização que vai acontecer naturalmente, e nós, enquanto cidadãos que podemos atuar, né, ou profissionais, como você da educação, temos que ter essa sensibilidade para acompanhar esse ritmo e começar a captar, né, essas necessidades. Professor, que dentro da nossa pauta de educação, por exemplo, você falando de educação 4.0, dessa modernidade, uma das nossas propostas é a qualificação dos gestores, né? Não só dos gestores, mas também dos professores, de todo o corpo docente ali. E a gente considera que isso seja extremamente necessário, ainda mais nos dias de hoje. Percebemos, a gente falou de pandemia agora, que meio que a pandemia pegou muitos professores de surpresa. Nem a estrutura educacional estava preparada, porque não tinha equipamentos, uma estrutura ali preparada para que o professor pudesse dar a sua aula ou fazer a sua aula ali de forma remota e com qualidade. E nem o professor, profissionalmente falando, estava preparado para isso. E isso não é culpa do professor, né? Talvez responsabilidade também dos nossos gestores. Você enxerga essa necessidade mesmo de a gente ter que qualificar os nossos professores? A que nível e qual seria esse tipo de qualificação que os nossos professores precisam, nosso corpo docente? Warren, é o seguinte,
Claro que existem várias facetas, né, que a gente poderia comentar sobre isso, mas eu vou me ater a 2 pontos, tá? Para você ter um ensino inovador, dentre vários outros assuntos, como eu disse, vou me ater, porque senão não dá tempo de a gente falar de tudo, mas eu vou me ater a dizer o seguinte: o ensino inovador, ele tem que ser levado em consideração quando a gente pensa no papel do professor e quando a gente pensa no papel do Estado. Qual é o papel do professor para promover o ensino inovador? E o ensino inovador é esse que forma, né, que constitui a educação 4.0 que a gente está falando. Então, é um ensino sempre pautado nesses 2 pilares que eu falei, colaborativismo e a autonomia, sempre privilegiando a automação, certo? Qual que é o papel do professor? O papel do professor é se capacitar. Tá? Então, se a gente for esperar assim, é papel do Estado capacitar o professor. Sim, claro que é. A gente tem que repensar os cursos de graduação para formar melhor os professores que entram, porque hoje o que acontece é que o cara passa 3, 4 anos estudando no magistério lá, pedagogia, qualquer licenciatura que seja, estudando um monte de teoria que não tem muita aplicação prática hoje, porque é baseado num público de 50, de 100 anos atrás. Então, o estudo de caso que foi feito para criar aquela teoria é baseado em um grupo que não faz sentido mais hoje, em crianças que não faz sentido mais hoje. Então, o cara passa 2, 3, 4 anos estudando um monte de teoria linda, maravilhosa, mas na hora de aplicar na prática, não consegue aplicar. Então, é um ponto. O Estado ele precisa promover uma formação. Mas lembra que eu falei agorinha que a educação 4.0 faz parte da revolução 4.0? E que as coisas acontecem muito rápido? Pois é, as coisas acontecem muito rápido. Se as coisas acontecem muito rápido, não dá tempo da gente esperar o professor passar 3, 4 anos para aprender na graduação. A gente precisa ter o que a gente chama de formação continuada. O professor, todo o tempo, precisa aprender, né, algumas coisas relacionadas à inovação. Então, isso é um ponto importante. A educação continuada, a formação continuada do professor. Tanto promovido pelo Estado, mas também como algo que o professor busque por si só. É um ponto que eu vejo nos meus colegas professores. Existem muitos professores que cruzam os braços e esperam a solução cair do Estado, vir do céu, vir de algum lugar. Sabe? E eu acho que o professor tem que ser o primeiro a dar o exemplo. Se a gente quer ensinar a autonomia para o aluno, o professor tem que ser o primeiro a ter a autonomia, a proatividade de buscar outras formas de aprender. E eu sei que muitos têm essa proatividade. Mas, ainda assim, existem muitos que não têm, que simplesmente param no tempo e ficam só bravejando, jogando a culpa no Estado, etc, etc. Então, acho que é um ponto importante a gente dizer. Outro ponto importante, aproveitando aqui, existe na classe dos professores, não são todos, não estou generalizando, existe um grupo de professores que fazem o que a gente chama de negacionismo, sabe? Eles praticam negacionismo relacionado ao que influencia a educação. Eu vou explicar para você entender o que eu quero dizer com isso. Vamos lá. O que influencia, o que a gente precisa ensinar para o aluno, é o que ele precisa aprender para aplicar no mercado de trabalho, porque trabalhar é um ponto crucial para ele ter uma boa vida, concorda? Tem que haver para o real, né? Esse cidadão para que ele esteja apto a ocupar uma posição no mercado de trabalho. Mas quem define quais posições existirão no mercado de trabalho? É a demanda do mercado. E quem define a demanda do mercado? Quem define a necessidade que o mercado tem de mão de obra? É o hábito de consumo das pessoas. Somos nós, somos os indivíduos, todos nós. Então, o que eu compro ou deixo de comprar, o que eu acho legal ou não acho legal, tudo isso influencia o que a empresa vai produzir ou não vai produzir, vai vender ou não vai vender. O que eu vejo alguns professores praticarem o negacionismo, e como eu disse, mais uma vez eu afirmo, não são todos, mas eu vejo alguns professores praticarem o negacionismo baseado numa teoria socialista, por exemplo, que diz que o Estado é provedor da riqueza para a população e que existe um montante X de riqueza e que a gente teria que pegar esse montante X e dividir igualitariamente para todo mundo. Isso não existe, porque não existe um montante... Está errado, porque está a premissa errada. Não existe esse montante fixo de riqueza e o Estado não é o que produz essa riqueza. Essa riqueza ela pode ser o tempo todo produzida, aumentada pelos cidadãos, pelos indivíduos. É o indivíduo. O indivíduo, eu, você, quem está nos assistindo aí, somos nós, os indivíduos que produzimos riqueza. Então não parte do Estado. O Estado ele vai gerir essa riqueza.
Então, eu conheço muitos professores que partem desse negacionismo que existe uma riqueza fixa e que o Estado que produz a riqueza. Se ele parte dessa premissa, ele não entende que quem influencia a educação é o mercado. E aí ele luta contra. E aí acaba estragando uma geração de alunos tentando ensinar mais ideologia do que algo que, de fato, vai ser útil para o aluno no mercado de trabalho. Como eu disse... Então, esse ponto, muita gente peca na hora de pensar, sabe? Ele não entende a relevância da educação, Warley. Eles não entendem a relevância da educação na vida das pessoas, porque tem algumas pessoas que não consideram que a educação está ali para ajudar a formar um cidadão para ocupar um espaço no mercado de trabalho. E aí a gente acaba tendo mão de obra pouco qualificada, e aí o Brasil atrasa muito tempo, a gente desperdiça muito dinheiro. Só para finalizar a minha fala, rapidinho. Na faculdade eu passei por isso, tá? Eu sou professor de exatas, então na faculdade, quando eu ia dar aula de exatas para meus alunos, eu tinha que passar o primeiro, o segundo semestre da graduação do indivíduo revisando matemática básica da sexta, da sétima, da oitava série. É uma realidade. Entendeu? E eu fazia com o maior prazer, mas você entende que a gente está perdendo um ano? Que esse profissional ele tá entrando um ano atrasado no mercado de trabalho, porque se ele tivesse aprendido bem a base, se tivesse de fato entendido que ali ele precisava aprender, o que ele precisava aprender para o mercado de trabalho, ele não tinha perdido 1 ano, 2 anos nessa brincadeira na graduação. Então é prejuízo para a nação, prejuízo para o indivíduo, prejuízo para a sociedade no geral. Que verdades, né? E é muito real isso quando a gente olha para a realidade da nossa educação, quando a gente olha para a nossa situação hoje. Tanto nas universidades que a gente percebe esse contraste, essa falha da educação básica, né, que esses alunos chegam despreparados, quanto quando a gente olha também para a educação básica diretamente. O Rogério comentou o seguinte, falando da educação 4.0, Renato Feder conseguiu diminuir a evasão escolar no Paraná com um simples aplicativo que envia a lista de chamada direto para o diretor da escola. Olha só, são soluções simples, né? Que lindo isso. E não era coisa para ser assim de outro mundo, né? Era algo que a gente já deveria estar implementando, né, na nossa forma de educar e também no nosso sistema educacional. Melo Maria comentou, professor nunca pode parar de estudar, sempre tem que ir em busca de novos conhecimentos. É verdade, viu? Isso aí é uma verdade absoluta. A Alice Mendonça está comentando, professor, esse é fera demais, amei. Parabéns, viu? Aí já conseguiu fã demais, hein? Ele é muito fera mesmo, gente, é muito de educação, tem acompanhado o processo de modernização de educação e ele também trabalha voltado para a qualidade na modernização desses processos, né? A gente precisa parar para se perguntar como que a gente está educando hoje, como que está a estrutura escolar ou educacional hoje, né? A gente, quando fala isso, a gente fala não só de docência, mas a gente fala também de estrutura mesmo, o que o Estado oferece e como está esse professor. Como o professor bem disse aqui, o professor Éder, não é uma responsabilidade só do Estado, o professor também tem que ter essa autonomia, né? Esse senso, esse bom senso de correr atrás para buscar uma pós-graduação, uma atualização, porque o mercado ele não espera. O mercado ele tem uma autorregulação, que é feita, como o professor disse, pela demanda. Então o professor tem que continuar atualizado até para conseguir sobreviver no mercado de trabalho. No setor público, há um certo comodismo, né? Ali eu estou no setor público, talvez eu não precise muito me especializar, mas a gente precisa acordar para a nossa realidade. Professor, dentro aqui de qualificação de professores, que a gente chama de, como você disse, de qualificação continuada, a gente até pensa para que isso seja anual ou semestral, para que esses professores passem por um processo de reciclagem, né? Até para acompanhar esse ritmo. Como você disse, as coisas mudam muito rápido com a tecnologia, um ano é uma coisa, no outro ano já está diferente, a forma de fazer já é diferente. Então a gente precisa, é uma necessidade urgente de que os nossos profissionais da educação estejam nesse processo constante de atualização. Até para que os alunos também estejam recebendo uma aula ou um ensino atualizado, né? Porque eles estão sendo preparados para o mercado de trabalho. E eles precisam chegar prontos no mercado de trabalho. Hoje, professor, como você disse aí que tem alunos que chegam na faculdade e ainda não sabem coisas que eram para ter sido aprendidas lá no ensino básico, também existe no mercado de trabalho pessoas que chegam
numa certa idade, com formação de ensino médio, chega no mercado de trabalho e não sabe dominar um computador, ou escrever um ofício, alguma coisa assim nesse sentido. Acho que a gente tem muito a explorar nesse ponto, né, da educação. Professor, eu queria falar um pouquinho agora do papel do professor, focar no professor, depois a gente vai um pouquinho para o Estado. Qual o papel do professor na vida do aluno em questão de formação como cidadão, né? Muitos alunos, às vezes, eles perdem algumas referências e eles precisam de alguém, e esse alguém, muitas das vezes, é o professor que está em sala de aula, para dizer, olha, você é capaz, siga por esse caminho. E eu queria saber como que é essa relação de professor-aluno, você que já participou de vários ambientes diferentes dentro da educação. Olha só, Warren, a relação, né, a atuação, o papel do professor na educação, ele é crucial, é preponderante. Apesar de hoje existirem diversas formas, como eu disse, por conta da gente tentar desenvolver essa autonomia, existem diversas formas das pessoas estudarem sozinhas. Mas a atuação do professor, eu vejo que o professor ele precisa dar tempo. Eu, enquanto professor, eu vou conceder tempo, eu vou devolver tempo para o meu aluno. Porque se ele for estudar sozinho, aprender sozinho as coisas que eu tenho para ensinar, não que eu seja o detentor do conhecimento, mas a interação comigo vai fazer com que ele aprenda mais rápido do que se ele for aprender sozinho, entendeu? Então, eu acho que um professor inovador ele tem que pensar dessa forma. Ele não está ali sabendo de tudo. Tá? Ele não está ali para replicar conhecimento e pedir que o aluno replique conhecimento e se torne apenas um repetidor. Não. Ele está ali para desenvolver no aluno a capacidade de aprender sozinho, mas ele atua como um mentor, mostrando o caminho das pedras para que ele desenvolva mais rápido. Tá? Então, o papel do professor na educação 4.0, que eu chamo de professor inovador, é um professor que vai devolver tempo para o aluno, vai conceder tempo para o aluno através dessa troca de experiências. Lembra que eu falei lá no começo que a troca de experiência ela gera tempo para a gente consegue chegar mais rápido nas coisas? Então é isso. Em relação à formação continuada que você estava citando, só para entender, e isso, a atuação do Estado, e quando eu falo do Estado, não é o governo estadual, não é a esfera Estado, tá? O Estado é no conjunto da máquina pública, independe da esfera municipal, estadual ou federal. Então, o papel do Estado, nesse sentido, é promover políticas públicas que vão de encontro a atender essa necessidade de formação continuada. Então, aqui em Anápolis existe um centro de formação de professores, chama-se Cefop, que atende não só os professores da rede municipal, mas professores da rede pública e privada da região como um todo, promovendo cursos de formação. Só que quando a gente vai pensar nesses cursos de formação continuada, a gente tem que sair desse mar de teoria sem fim. Eu conheço muitos professores que estão em busca disso, sabe? Chega de teoria e vamos para a prática. Vamos ensinar cursos mão na massa, prático. E hoje na internet tem muito curso bacana, não só o Cefop, que é uma coisa bacana aqui em Anápolis, mas na internet mesmo tem um monte de cursos interessantes de formação para qualquer coisa que você quiser aprender aí. Ó. É só pesquisar direitinho. Claro que não é uma pós-graduação, não tem um diploma do MEC e tal, mas aqui você quer o conhecimento, você quer ganhar tempo, você quer ganhar a habilidade necessária para desenvolver. Então, como eu disse anteriormente, o professor ele tem que esperar sim que o Estado faça isso. Um gestor, um legislador, ele precisa pensar políticas públicas para promover isso, essa formação continuada. Eu não sei se em Goiânia existe um centro de formação de professores ou uma escola de administração que a gente está implementando aqui em Anápolis também, que são políticas públicas que vão atender essa formação continuada dos servidores de maneira geral, não só da educação, mas como um todo, para que ele fique mais apto a atender a população, entendeu? Mas, além disso, a pessoa própria, ela pode utilizar a internet, independente se é professor de escola pública ou privada, ele pode buscar isso na internet de forma mais tranquila e aprender, independente se é pós-graduação ou não. Muito bem, eu acho que a gente conversou um pouquinho. Agradeço a você, professor Éder Bento. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade aí. Sempre que precisar, estamos juntos aí.